Eu devo trocar aquelas restaurações mais antigas de metal? Nesse vídeo eu vou te explicar exatamente quais os benefícios e os problemas de fazer essa troca, se você deve realizar ou não e quando deve ser realizada. Fica aqui para ficar sabendo sobre tudo envolvendo essas restaurações de metal. Para explicar melhor como funciona uma restauração de metal, eu separei essa analogia de um carro. Imagina então aqueles carros antigamente que tinham uma lataria muito dura. Quando você sofreu um impacto, um acidente, batia em alguma coisa, a lataria dificilmente ela amassava muito. Então, por consequência, essa energia dessa batida acabava sendo transferida para o passageiro. Já os carros modernos, hoje em dia, a lataria ela se deforma muito mais, ela amassa. Com isso, ela consegue absorver melhor o impacto, diminuindo o impacto no passageiro. Por isso que os carros hoje em dia ficaram mais seguros também. Com restauração de metal acontece algo parecido. O metal é um material muito rígido, muito duro, tem uma resistência muito superior à do dente. Então, quando você tem uma sobrecarga ali naquela região, o metal dificilmente ele vai quebrar, mas ele transfere essa força para o dente. Então, geralmente, quem acaba quebrando é o dente. Por isso que muitas vezes é comum aparecer o paciente estar com restauração de metal há anos, muito tempo, e de repente teve uma fratura de um dente. Muito por conta disso, dessa sobrecarga. A resina não, ela já tem uma resistência parecida com a do dente. Então, muitas vezes, quando você sofre uma sobrecarga num dente que tem uma restauração de resina, a resina que acaba quebrando ao invés do dente, que é muito melhor para a gente, porque restaura muito mais fácil, consegue remover a resina e refazer. Quando você vai fraturando o dente, fica muito mais difícil de você reabilitar esse dente. Então, a situação atual da restauração de amálgama. O que eu sempre avalio? E falando que aqui a conduta que eu tô sempre passando é a conduta que eu utilizo no meu consultório com base na minha experiência e também embasado com base em estudos e artigos científicos, né? Então, eu sempre avalio primeiro a integridade dessa restauração de metal. Se ela está com trincas, infiltração ou se tem risco de fratura. Por exemplo, é bem comum de acontecer um pré-molar que tem uma restauração desse tipo de amálgama de metal, ele fica somente com uma parte do dente aqui de fora e outra parte aqui do dente também para fora. E é muito comum acabar fraturando essas regiões, principalmente se o paciente tem histórico de bruxismo, de apertar muito os dentes. Então, eu pego bastante esse tipo de dente assim, acaba fraturando uma das cúspides, né? Ou essa aqui, essa parte do dente fratura, ou a parte aqui de trás. Então, nesse caso, você pega uma restauração assim, já tem alguns sinais de infiltração e desgaste. Se o paciente tiver um risco, se for um paciente que aperta muito à noite, nesse caso já vale a pena fazer a troca e proteger essas cúspides aqui para deixá-las mais resistentes e menos exposta a uma eventual fratura. Considerações sobre o uso do amálgama. Então, um dos problemas do amálgama que muitas pessoas acabam considerando a troca é a questão da toxicidade pelo mercúrio. Então já é comprovado que você tem essa liberação desse vapor do mercúrio durante a mastigação, porém os estudos divergem muito se realmente isso traz algum problema ou não. Não existe uma conclusão definitiva com relação a isso. Na dúvida, hoje em dia, lógico, se você for restaurar um dente, você não vai utilizar o amálgama. Muito por conta disso e por conta de outros fatores também que eu vou passar a seguir. Mas não necessariamente a pessoa que já tem essa restauração de amálgama vai enfrentar algum problema por manter esse amálgama ali na boca. Então, se o amálgama estiver certinho, sem trinca, sem fissura nenhuma, sem cárie, nenhuma infiltração, no meu consultório eu opto sempre por manter e não recomendo os pacientes a fazerem a troca por resina, porque muitas vezes quando você vai fazer essa troca, você acaba tendo que desgastar um pouco do dente, ou às vezes pode dar uma questão de sensibilidade ou fragilizar um pouco esse dente. Então, assim, o amálgama estando certinho, eu não recomendo a troca, a não ser casos muito específicos, quando eu já atendi pacientes que chegaram com laudo de alergia ao mercúrio, então nesse caso não tem jeito, você tem que efetuar a troca dessas restaurações, mas a princípio a restauração estando toda certinha, sem problemas clínicos, eu recomendo sempre manter e não fazer essa troca por resina. Então, quais as diferenças do amálgama para a resina? O amálgama, na época que a gente fazia essa restauração de metal, você tinha que desgastar muito o dente. Então, muitas vezes tinha uma cavidade pequena de cárie, mas o amálgama precisa de uma retenção física ali no dente. Então, você tinha que desgastar bastante o dente, criar retenções, canaletas, para essa restauração, para o metal ficar preso ali naquela estrutura dentária. E outro problema dele é essa rigidez, né? Igual eu expliquei na analogia do carro. Ele é um material muito rígido, tem uma resistência muito maior do dente. Então é aquele tipo de material que não vai quebrar, dificilmente vai quebrar,
mas por consequência ele transfere essa força para o dente. Então, geralmente, na sobrecarga, quem acaba quebrando é o dente, que é muito pior para a gente reabilitar. Já a resina, você não precisa fazer desgaste no dente. Então, você tem uma cárie, por exemplo, só remove a cárie e aquela cavidade que você tem ali, você consegue fazer uma adesão química, ou seja, a resina ela cola ali no dente. Então, por isso você não precisa destruir, desgastar muito o dente. Você consegue somente remover a cárie e fazer uma restauração ali exatamente naquela cavidade, sem ter que desgastar e estender ela. E tem a questão da estética, né? Que é o material realmente da cor do dente, né? Aqui um exemplo de uma troca que eu peguei na literatura, que você tinha um amálgama aqui e foi trocado por resina, para vocês entenderem bem mais ou menos como é que fica esse aspecto, né? E a questão de falhas. Então você tem um estudo recente que foi feito com 650 mil pacientes que indicou uma falha bem menor de resina, em torno de 12%, frente ao amálgama, que estava em 17,5%. Sinal o quê? Que os materiais foram evoluindo. Então, tanto a questão da resina, hoje em dia você tem um leque gigantesco de resina no mercado, e também a técnica de adesão química, ou seja, essa cola que a resina faz no dente evoluiu bastante. Então, hoje em dia você tem protocolos e materiais de altíssima qualidade, você consegue uma adesão e uma resistência dessa resina muito boa, fica bem parecida a um dente mesmo. Seria, na verdade, o mais próximo que a gente tem de restaurar e de reabilitar esse dente. Então, hoje em dia, no meu consultório, na verdade, eu nunca fiz uma restauração de amálgama, só na faculdade. Desde que eu me formei, eu já comecei a trabalhar com resina. E, sem dúvida, é um material de escolha ali na maioria dos meus trabalhos. Eu diria mais de 90% eu só trabalho com resina para reabilitar o dente. Então, como que eu faço esse processo de decisão para manter a restauração de amálgama ou trocar por uma de resina? Manter, se a restauração estiver em boas condições, restauração de amálgama sem falha, sem trinca, sem infiltração, manter, não faz a troca. Se a restauração estiver danificada com trincas, fissuras ou infiltração, estiver dando cárie por baixo, não tem jeito. Aí você tem que remover a restauração de amálgama, aí sim você vai e coloca uma de resina no lugar. E tem muitos pacientes que às vezes perguntam se tem que trocar preventivamente, ou seja, mesmo a restauração de amálgama estando toda certinha, se vale a pena fazer essa troca por resina. Tem profissionais que indicam, e não tem nada de errado nisso, mas na minha conduta que eu uso, eu não indico essa troca. O amálgama estando certinho, manter ele na boca, que é um material bom, desde que esteja com todos esses critérios técnicos sem nenhum problema. Então, recapitulando, os dentes que nós temos, quando você tem algum problema de uma cárie, alguma fratura de dente, você tem a opção de escolher o material restaurador, que geralmente é resina ou amálgama, mas o amálgama hoje em dia está cada vez mais em desuso. Então, geralmente, quando pega um paciente com amálgama, o paciente já fez uma restauração há 10, 20, 30 anos atrás, que está lá na boca. E aí sempre pesar, o amálgama versus resina. O amálgama, principalmente, um dos maiores problemas dele é essa rigidez muito grande, que às vezes o paciente acha que é interessante, mas tem esse problema que eu expliquei do carro, na absorção da força, né? Ela não consegue absorver força por ser um material muito rígido. E muitas vezes é bem comum de acontecer, o paciente está com restauração de amálgama há mais de 10 anos, fraturar um dente por conta disso. Então, sempre pesar, o paciente pesa se vale a pena trocar o amálgama, se ele tiver com problema, aí sim eu recomendo. Fora isso, manter ele na boca e realmente só trocar quando você tiver um problema. Dando uma trinca, uma fissura, aí sim troca. Ou o paciente que realmente está com tendência de fazer um apertamento muito grande, um bruxismo muito grande e não está usando a placa para dormir, nesse caso ele tem um risco muito grande de se manter o amálgama, principalmente naquele que eu mostrei no começo, só com as pontas dos dentes para fora. É bem comum ter um risco bem grande de acabar fraturando esse dente. E muitas vezes o dente, se ele fratura muito lá para baixo da gengiva, você nem consegue reabilitar. Tem que acabar extraindo esse dente. Mas se ele fratura ainda na altura da gengiva, a maioria das vezes você consegue reabilitar com resina. E remove todo o amálgama e reconstrói ali todo o dente. Eu vou deixar aqui na sequência um vídeo sobre resinas, para você entender exatamente como funciona, porque você, quando fala em resina, tem trocentos tipos de resina, tem muitos tipos diferentes, materiais, resistências, tipos de formulação diferentes. Assista esse vídeo que vocês vão entender exatamente como que faz a escolha dessas resinas, como que eu faço nessa escolha de resina para reabilitar todo um dente. Se gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal e deixem um like. E até a próxima.